Estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, agradecendo e muito a sua participação aí em todo o Brasil, sintonizado na Canção Nova, sintonizado no nosso programa, que acontece diretamente aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, onde não somente acontecem os programas de televisão, Em Pauta, Mais Brasil, jornalismo, Caminhos da Fé, Conversando Direito, mas também toda uma ação missionária aqui, missas, retiros. Inclusive, neste final de semana temos um retiro aqui, especialmente você que nos acompanha aqui da região, o retiro com o Padre Fabrício e a Gil Duarte do Ministério Amor e Adoração. O Padre Fabrício vai estar pregando justamente sobre a família, a cura dos relacionamentos familiares, porque essa é que é a verdade, não é? As pessoas que a gente acaba mais ferindo na vida e também sendo machucados por elas são as pessoas que estão mais próximas da gente, ou seja, a nossa família. Então, muita coisa guardada, machucada, remorso, rancor, enfim, é hora de colocar isso na misericórdia de Deus, né? Então, venha estar conosco a partir de amanhã, já às 4 da tarde, Santa Missa, depois Adoração ao Santíssimo e no domingo o dia inteiro encerrando ali no final da tarde com a Santa Missa, também aí com o Padre Fabrício, tá certo? A cura dos relacionamentos familiares. Não perca, especialmente você aqui da região, venha estar conosco, tá certo? Olha, chegaram aqui muitas perguntas, eu quero agradecer muito a participação de todos. Antes de passarmos as perguntas, uma palavra, por favor, doutora, nessa questão que nós falávamos do Supremo Tribunal Federal, uma questão importante, com muita calma. A igreja, como nós temos escutado, se tem alguém que é a favor eu não diria, mas se tem alguém que respeita, que defende, melhor dizendo, não é? A palavra mais correta é essa. Os homossexuais, verdadeiramente homossexuais, esse alguém é a igreja. O catecismo é bem explícito. A pessoa que tem uma tendência homossexual, leve, moderada ou profunda, deve ser acolhida com profundo respeito, com profunda estima. Agora, dizer que é dom de Deus, que é natural, que isso não é concepção do alto, não. Aí a gente tem que, meter um pouco o pé no freio e dizer que não é bem assim. Agora, acolher, respeitar, se a pessoa quer viver junto com a outra, não podemos negar isso à pessoa. Mas equiparar matrimônio já é uma dificuldade muito grande. Depois adotar filhos, outra maior ainda. E agora ainda querer uma certa apologia do chamado movimento gay, que está para além dos homossexuais, que é um movimento devidamente financiado, que é bastante anárquico, um pouco até imoral, aí já é complicado, como por exemplo essa lei, não é, contra a homofobia, aonde se quer legitimar, não é, coisas muito absurdas, onde alguém falar, por exemplo, num programa como esse já era motivo de cadeia, de prisão. Opa, peraí, né? Onde é que está a livre expressão? E como o movimento continua, então vem essa questão do kit gay que se quer implementar através do Ministério da Educação, não é esse kit onde já desde a tenra idade quer se educar as nossas crianças para esta realidade. A presidenta Dilma Rousseff barrou, até então o processo está parado. Na internet está rolando. Mas o que a senhora acha disso, doutora? Padre, eu não vou responder como advogada, não. Vou responder como mãe e cristã. Eu não gostaria que um filho meu aprendesse na escola valores diferentes daquilo que eu acredito. Essa é uma resposta, né? Acredito que a intenção das pessoas de fazer uma lei como essa pode ser boa, né? Mas ela fere o outro lado da moeda, ela fere quem acredita o contrário. Né? Então, a gente precisa saber exatamente o limite entre discriminação, né, e liberdade de pensamento. Se a nossa Constituição ela nos dá uma liberdade de pensamento, então
nós devemos educar os nossos filhos conforme o que nós pensamos, o que nós acreditamos. Aliás, aí entra uma questão, Frei Antônio Moser, que é justamente o papel do Estado em querer educar, não é, os nossos, por assim dizer, os nossos filhos, não é em detrimento da própria família. Aí, Padre Hamilton, de novo você levantou uma questão muito importante. O Estado deve subsidiar a família, lógico, em todos os sentidos. E claro que dentro da educação escolar, justamente hoje, por causa dos meios de comunicação, a criança pequenina já ouve falar, tem que haver uma certa direção. Ou seja, você apresenta a sexualidade, não a prática sexual no sentido estrito, imagina a criança pequena, mas a sexualidade, a afetividade. Agora, tudo depende qual o conteúdo e tudo depende quem o faz e com que espírito faz. Aí é que está. Se é uma pessoa, não é, como aí a doutora Flaviane, não teria problema, professora de uma escola, tem que abordar, porque as crianças levantam. Agora, isso aqui seria uma espécie, assim, eu diria, de imposição e já um programa com um direcionamento que a própria presidente diz, não cabe a nós ficar direcionando coisa nenhuma. Exatamente. Respeitar os valores. Não, eu acho que foi muito feliz a sua colocação. Ok. Olha, o Bernardo aqui de Belo Horizonte, doutor, ele pergunta o seguinte, olha, já foi casado na Igreja Católica e separou depois de 6 meses. E após isso, ele mora com uma pessoa há 17 anos. Há 17 anos. Ele quer saber o que ele precisa fazer para se casar novamente na igreja. Primeiro a gente deve verificar, né? Você deve procurar se o seu caso, se a sua situação se enquadra dentro de uma realidade de casamento nulo. Né? Se você acha que o seu casamento, porque durou 6 meses, porque aconteceram alguns fatos relevantes que a igreja poderia considerar que o seu casamento, o seu sacramento não foi válido, procure o tribunal eclesiástico da sua cidade, da cidade de onde você casou, né? E busque esclarecimentos, conhecimentos. Quem sabe você não consegue entrar com um processo, quem sabe seu casamento é nulo mesmo e você consegue casar, não de novo, mas casar validamente na igreja. Tá certo. Olha, tem aqui umas questões no nosso Twitter. O pessoal tá mandando um alôzinho, etc. Mas o Hélio do jornal, ele está dizendo o seguinte, Frei Antônio Moser, e os homossexuais que não conseguem seguir a doutrina da igreja no tocante à castidade? O que fazer? Ora, o Hélio, eu acho que colocou uma questão que muitas pessoas se colocam, só que eu iria ampliar. E querem continuar indo à igreja. Sim, perfeito. Ninguém deve ser expulso da igreja. A igreja não é de santos, é de santos e pecadores, e todos são santos e pecadores ao mesmo tempo. Então, não é questão de excluir, a não ser que a pessoa tenha um comportamento que a gente chamaria escandaloso, que vale para o hétero, o homo, tanto faz. Agora, gente, eu apenas diria o seguinte, só Deus mesmo pode julgar. E a igreja não está aí para julgar, ela está aí justamente para dizer, venha, vamos conversar, vamos analisar, mesmo no caso aqui de homossexuais. Gente, o número de verdadeiros homossexuais, comprovadamente, é relativamente pequeno, mas a onda é grande. Agora, esse pequeno número, nós devemos respeitar, não é? E deixar a Deus o juízo. E, sobretudo, estender a mão. Não é? Não abandone a igreja. Venha, nós estamos aqui para te acolher. Eu acho que isso aí tem que ficar muito claro. E, no mais, vale a mesma coisa em relação ao heterossexual, que não é casado por X motivos e que não consegue viver na castidade. Não vai deixar a igreja, pelo contrário, vai procurar a força junto dos irmãos na fé, não é, para ir caminhando, não é? E a vida, ela comporta sempre quedas e levanta-se e cai novamente, e levanta-se novamente. Não é? Tá certo, olha, nós estamos aqui caminhando para o final do programa, claro, o tempo sempre fica pequeno diante de o tempo fica pequeno diante de um tema tão importante quanto esse, que é o matrimônio, portanto, a família, a vida a dois. Por um lado você repara a complexidade, mas por outro lado também percebe a sacralidade. Porque se não fosse importante, realmente não haveria tanta participação aqui. E a gente agradece de todo o coração, viu, a sua participação,
a Rosa lá de Rondônia, também a pessoa aqui que não quis se identificar, mas que está participando conosco, a Michele de Coronel Pacheco aqui de Minas Gerais, também o pessoal do Twitter que foi chegando aí, estão nos seguindo, o Elvis, o Hélio, a Lucélia, a Larissa, a Márcia, também o pessoal, a Rejane de Sete Lagoas, a Analice de Santa Bárbara, a Jane, também o pessoal que está mandando um e-mail para a gente aqui, o Zanotti, um grande abraço, o Antônio, ele está mandando também aqui para a gente um e-mail, o Fred lá de São Paulo, grande abraço aí para você, Fred, que estava conosco, Fred é da Canção Nova, foi diretor do programa Em Pauta durante bastante tempo, grande abraço para você, Fred. Como o nosso tempo está curtinho aqui, eu gostaria de pedir, por favor, ao Frei Moser e à doutora Flaviane, uma palavra final sobre o sacramento do matrimônio, a família, porque realmente, como nós estamos percebendo, é muito importante, ao mesmo tempo tem desdobramentos vários, não é? Mas nós precisamos salvaguardar aquilo que é o essencial. Então, por favor, doutora, até pela sua experiência, não é casada, mãe de família, mas ao mesmo tempo lidando o tempo todo com isso no Tribunal Eclesiástico, uma mensagem aos amigos que nos acompanham, por favor, e obrigado. É um prazer, primeiramente, estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Padre Hamilton. Muito obrigada, Canção Nova. Eu gostaria de dizer a todos que o sacramento do matrimônio, como todos os outros sacramentos, é uma bênção especial, exclusiva e bela, por que não dizer assim, né, de duas pessoas que se amam e se querem constituir uma vida juntos, né? Se você é casado, tente viver ao máximo esse seu relacionamento. Se você está em segunda união, deseja a Eucaristia, tenta ver a sua situação, ver o que dá para fazer para receber Cristo Jesus, né, na Eucaristia. Se você está em dúvida se quer casar ou não, veja se é realmente a sua vocação e se for, entre, vá em frente que você vai ser muito feliz. Amém, ok. Frei Moser, por favor. Eu gostaria, sim, aos telespectadores, de fazer um pedido que talvez vão estranhar. O pedido é o seguinte: não vejo na igreja um tribunal. A igreja tem um tribunal eclesiástico, mas a igreja não é um tribunal. O tribunal é de Deus. A igreja quer estar ao serviço dos planos de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por favor, não fica com aquela ideia, a igreja está aí para... Não, a igreja não condena ninguém. Ela quer auxiliar as pessoas a se realizarem, seja no matrimônio, seja no celibato, que sejam realmente felizes, no sentido de realização, de crescimento no amor a Deus e no amor ao próximo. Tá certo. Olha, então com essas palavras nós estamos encerrando aqui o nosso programa, agradecendo o seu carinho, a sua participação. Se não conseguimos, responder aí todas as questões, você nos perdoe, mas ao mesmo tempo vamos aqui encaminhar para que possamos ter sempre respostas diante dessas necessidades que vão surgindo, desses desafios que vão aí se despontando, mas na certeza de que realmente Deus está conosco, é a nosso favor e que nós podemos sim ser felizes. Então um grande abraço para você, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser.